E aí, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia? Então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre as diferenças entre a velha e a nova ordem mundial, introduzimos o conteúdo de nova ordem mundial. Falamos da velha ordem mundial, né, que caracteriza aí pelo mundo bipolar, União Soviética e Estados Unidos, as duas maiores potências da época, principalmente na Guerra Fria. E naquele período a gente dividiu o mundo entre primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Lembra disso na última aula? Primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, os socialistas e terceiro mundo, os países que são capitalistas, mas são subdesenvolvidos. Depois do fim da União Soviética, praticamente do fim do socialismo no mundo, né? Embora ainda tenha alguns países que ainda adotam esse sistema, nós vamos entrar numa nova ordem mundial, caracterizada por todos os países, praticamente todos os países, como capitalistas. Então a relação, né, entre os países, a relação mundial entre os países vai ser diferente, vai ser baseado num sistema capitalista. Daí a gente vai dividir o mundo, né, os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou países do norte, países do sul. Foi o que a gente viu na última aula, beleza? E a gente vai dar continuidade aí aos conteúdos dessa nova ordem mundial. E hoje um assunto muito importante, muito interessante, que é o processo de globalização. Beleza? Você já deve ter ouvido falar em globalização, é um fenômeno, né? Um processo que toda hora está na boca do povo, todo mundo fala devido aos efeitos da globalização, a gente vai falar de algum deles, mas vamos entender primeiro o que é esse processo de globalização. Olhando aqui para a imagem, né, que eu coloquei aqui na capa, logo de início aí, globalização vem de globo, né? Globo terrestre, tem um globo aqui bonitinho desenhado aí na capa aí, logo em cima. Então vem exatamente de globo, né? Mas como assim globalização, né? O que o globo tem a ver com isso? Então vou continuar aí, né? Vou começar a ver esse conteúdo sobre globalização, que é um dos processos do capitalismo, esse processo da nova ordem mundial que a gente vai estar falando aqui, beleza? Com o declínio então do socialismo, muitos países que eram socialistas passaram a adotar o capitalismo como modelo econômico do seu país, né? Então, olhando esse mapa, o mapa do mundo bipolar lá da velha ordem mundial. Então, muitos desses países aqui, ó, por exemplo, Angola e Moçambique aqui na África, os países do leste europeu, incluindo a Rússia, né? Toda essa extensão da Rússia, os países aqui do centro da Ásia Central, todos eles mudaram o seu sistema econômico político de socialismo, né, que eram o que eles adotaram durante o período da Guerra Fria, para ser país capitalista. Então eles deixam de ser socialistas e vão se tornar capitalistas. E a maioria dos países do mundo vão ser capitalistas, beleza? Então, como eu estava dizendo, a nova ordem mundial ela difere da velha ordem mundial e agora a gente vai ter uma nova relação entre os países. Essa nova relação vai dar prosseguimento, vai aumentar o processo de globalização. Beleza? Eu quero que vocês entendam que o processo de globalização, depois a gente vai falar melhor disso, ele não nasce agora, tá? Não é que o mundo, depois do socialismo, o mundo ficou globalizado. Não é isso, tá? Vocês vão entender melhor. Vamos entender primeiro o que é esse processo, então. O processo de globalização é caracterizado pela integração econômica, social e cultural entre os países. Veja bem, a palavra-chave para a gente entender globalização é essa aqui, ó, integração, beleza? O que é uma integração? É você se unir ou poder dialogar, conversar, fazer trocas, é uma integração, né? Integração entre quem nesse caso? Entre os países. Então a gente tem aqui o mundo, né? Nessa imagenzinha, a gente está vendo o quê? Uma integração, uma pessoa falando com a outra, outra falando com a outra, beleza? Depois a gente vai falar também dos deslocamentos. Essa integração ela vai acontecer em pelo menos dois âmbitos aí, né? Na questão econômica, beleza? Na questão econômica
Então, o mundo vai se integrar economicamente. Eu vou deixar para explicar essa parte principalmente na aula de semana que vem, para a gente ir devagar nisso. E na questão social e cultural, ou seja, numa questão mais humana aqui, como que os seres humanos estão se integrando. Aqui no âmbito econômico, mais uma questão de mercado, de mercadoria, mais nessa questão, e agora socialmente e culturalmente, como que o ser humano ele passou a se integrar culturalmente. Então vamos pensar que lá no início da humanidade, né, nos tempos de Jesus Cristo, por exemplo, ou alguns séculos depois, você tinha uma certa dificuldade de comunicação, né? Você tinha uma certa dificuldade aí na questão da locomoção de um lugar para o outro, e você tinha muitos povos que viviam isolados uns dos outros, né? Então, antes, basicamente, de começar esse processo de globalização, a gente tinha o isolamento de vários povos. Um povo que vivia isolado, outro povo que vivia isolado. Daí isso ajuda a explicar a grande quantidade de culturas diferentes, de idiomas diferentes. Por quê? Porque as pessoas iriam, né? Cada grupo ia desenvolvendo o seu próprio modo de falar, o seu próprio modo de interagir, o seu próprio modo de viver, não é isso? Então, esse isolamento é que marcava o período antes da globalização. O período pós-globalização ele é marcado pela integração desses povos. Então você imagina que você tinha dois povos vivendo isolados, né, um do outro, e com o processo de globalização eles passaram a ter o quê? Contato. Começaram a trocar tanto questão econômica, ou seja, eu tenho uma mercadoria, eu compro a mercadoria daqui e a gente troca essa mercadoria, ou uma globalização no âmbito cultural. Eu ajo de um jeito, você age de outro, a gente vai trocar. A gente vai poder dialogar e trocar modos de viver. Não é isso? E aí a gente tem exemplos espalhados pelo mundo inteiro e daqui a pouco a gente vai dar esses exemplos. Então eu quero que vocês entendam que globalização, quando a gente fala de globalização, a gente está falando dessa integração entre os povos de diferentes países, de diferentes partes do mundo. Beleza? E quando começa esse processo, quando que começa essa integração? Lá no período das grandes navegações, né? Igual está escrito no texto aqui, ó. O processo de globalização tem início com as grandes navegações, durante lá o período mercantilista. Veja bem, até então você não tinha contato entre povos tão distantes assim, né? Imagina que deve ter sido um choque cultural muito grande quando os portugueses chegam no Brasil e vê aqueles povos vivendo totalmente diferentes. Índios pelados, índios com roupa, sem roupa, né? Vivendo de uma forma e os índios olhando aqueles portugueses todos vestidos, todos de forma diferente, jeito de falar diferente. Imagina o choque. Por que houve esse choque? Porque os povos viviam isolados, né? A gente tinha o isolamento nesse momento. E quando a gente tem então os portugueses agora, né, os europeus vindo para a América, você começa uma integração primeiramente cultural aí, né? Mas uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam, ou que tem que estar muito na mente de vocês, é que esse processo de globalização, ele é fruto do capitalismo. E o capitalismo é aquele sistema que privilegia o lucro. O lucro. Isso quer dizer que quando os portugueses vêm para o Brasil, colonizar o Brasil, eles vieram para passear? Não. Eles vieram para conhecer as belezas naturais do Brasil, tomar banho de cachoeira? Claro que não. Os portugueses, quando vêm para o Brasil, eles vêm com o objetivo de quê? Ampliar suas riquezas. Tanto é que quando eles, né, diz a história que quando eles chegam no Brasil, em 1500, eles deixam o Brasil até 1530 de lado. Porque Portugal colonizava a Índia, né? Tinha comércio com a Índia, na verdade. E aí o que acontece? Quando eles perdem o interesse lá, perdem seu comércio na Índia, que eles vão olhar para o Brasil. Né? Por quê? Porque descobriram riquezas no Brasil. Não é isso? Então diz aqui pra gente, ó, várias nações europeias, então a partir das grandes navegações, lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. O capitalismo vive o quê? Do lucro, de acumulação de capital, de acumulação de riqueza. E quando você vai procurar novas terras,
é para aumentar seus lucros. Não era com fins de passeio e nem muito menos para desenvolver aquele outro povo que você está conquistando. Toda colonização, ela foi baseada em quê? Aumentar o lucro do colonizador, né? Tirando algumas partes do mundo onde você teve colonização de povoamento, basicamente toda a colonização foi para quê? Explorar e aumentar a riqueza do país colonizador. Então a gente está falando do processo de colonização, de globalização que começou com a colonização, né? Grandes navegações, parece tudo muito bonitinho, mas não vamos esquecer que esse é um fruto do capitalismo, que na verdade eles vieram aqui para enriquecer mais ainda. Beleza, galera? Então o processo de globalização ele se inicia lá nas grandes navegações e depois esse processo de globalização ele vai o quê? Avançando, né? Avançando, é um processo contínuo, tá? De globalização, ele tem início lá e a gente está vivendo esse processo, é um processo contínuo, beleza? Depois, esse processo de globalização, né, que é a consequente integração mais efetiva entre os espaços mundiais, decorre basicamente de dois elementos fundamentais. O que isso quer dizer? Que sem esses dois elementos, ou sem o avanço desses dois elementos, a gente não teria possibilidade de ter a globalização, tá? Quais são esses elementos fundamentais para que ocorresse a globalização? Primeiro, as telecomunicações e o transporte. A gente está falando, na verdade, do avanço das telecomunicações e no avanço do transporte. Quando a gente fala do transporte e telecomunicações, vamos pensar o seguinte, que já acabou de falar que o processo de globalização se inicia nas grandes navegações. Como que os portugueses vieram parar aqui? Como? Voando? Não tinha avião, né? Não tinha... Como que vieram parar aqui? Através lá das caravelas, lá, né? Ou seja, o deslocamento. Mas esse deslocamento foi rápido ou foi devagar? Devagar, né? Foi um processo devagar, porque era caravelas movidas a vento, ainda não tinha máquinas em 1500, né? Então demoraram pra caramba. Mas, de certa forma, conseguiram chegar, porque havia um transporte, beleza? Sem transporte não daria, né? Sei lá, alguns lugares próximos da Europa, eles faziam lá suas cruzadas com cavalos, demoravam dias e dias fazendo as cruzadas. Tem um filme maneiro disso, né? Mas agora, aqui cruzar o oceano sem transporte não daria, né? A nado, impossível. Sei lá, se você conseguir lá, você me fala depois. Mas é muito, né? A questão do transporte é muito importante para isso. E lembrar que a cada momento que o transporte ele vai evoluindo, o transporte ele vai aumentando essa velocidade de deslocamento e a globalização ela vai aumentando. Isso vai acontecer também com as telecomunicações. Quando a gente fala de telecomunicação, a gente está falando de quê? De se comunicar, de mandar aviso para um lugar para o outro, né? De mandar recado, de mandar mensagens. E se a gente for pensar lá nessa época da colonização, por exemplo, a comunicação entre a metrópole e a colônia, ou seja, no Brasil e Portugal, demorava meses para chegar, né? Você tinha que comunicar alguma coisa à colônia, ia por carta. Através de quê? Caravelas. Tinha como mandar um e-mailzinho lá. Tinha. Tá dando para entender? Então demorava muito chegar lá a mensagem. Mas já era um início de integração, né? Então a gente vai trabalhar aqui com a evolução desses dois elementos importantes. Lá no terceiro ano, a gente até se aprofunda mais nesse assunto, vai estudar as telecomunicações, vai estudar o transporte, porque eles são elementos fundamentais no processo de globalização. Beleza? Vamos dar uma olhada aí no avanço desses dois elementos fundamentais aí. Começando aí pelos meios de transporte. Então imagina lá a caravela, que quando os portugueses vieram para o Brasil, quanto tempo que isso não demorou no mar, dependia de vento. Não era isso? Era movido a vento, então você ficava à disposição do vento. Se não tivesse vento, você não andava, né? Então demorava aí cerca de 2, 3 meses para cruzar lá de Portugal para o Brasil. E era esse período aí que eles enfrentavam em alto mar. Depois a gente foi desenvolvendo a questão do transporte. Já no século XVIII a gente tem a locomotiva movida a vapor, que já foi uma evolução, ou seja, a velocidade de deslocamento ela já aumenta. Depois, no século XIX, você tem aí
o desenvolvimento do automóvel, né, que foi um marco, uma revolução, ela marca a segunda revolução industrial, que a gente vai falar disso melhor lá no terceiro ano. E, por fim, uma das maiores evoluções do planeta, que foi o desenvolvimento do avião, tem aí o 14 bis, lá no iniciozinho do século 20, né, lá no iniciozinho dos anos de 1900, o avião. Lógico, aqui a gente tem a primeira versão de cada tipo aí de transporte, né, por mar, por terra, ferrovia, e depois o que foi acontecendo com esses meios de transporte? Só evoluindo, né, só evoluindo. Como que é hoje? A gente tem aí a possibilidade de grandes cruzeiros, olha só, imagina Cabral com toda a sua galera lá, Dom João VI lá no século XIX, vindo para o Brasil num cruzeirão desse aí, tomando banho de piscininha. Imagina, nem imaginavam que o transporte marítimo pudesse avançar a esse ponto, né? Movidos aí a combustível, você tem aí milhares de pessoas confortáveis, né, viajando aí nos cruzeiros. A gente pode pegar aí também o exemplo do transporte marítimo e falar também do transporte de cargas, né, que é muito importante. Você tem esse exemplo daí do transporte marítimo, os automóveis, né, que surgiram lá com o Audi T, o Ford T, agora a gente tem aí umas máquinas, né, Porsches, numa velocidade enorme, carros que passam de 300 km por hora, e aviões, né, que vão cruzar aí o oceano, coisas que as caravelas, lá, os barcos movidos a vento faziam em 2, 3 meses, você tem um avião desse aí que vai fazer em 12 horas, 13 horas. O que aconteceu então? A gente diminuiu o tempo de deslocamento, a gente aumentou a velocidade. Então ficou mais rápido aí, né? Ficou mais rápido se locomover. Você, pô, né, tem esses campeonatos aí mundiais, né, de Fórmula 1, de futebol, que a galera se locomove aí uma velocidade danada de um lugar para o outro, uma facilidade enorme. Isso é fruto da globalização, né? Antigamente não tinha como fazer essas coisas, né? Porque basicamente o mundo não se integrava, era cada um no seu quadrado lá, como diz a música, né? Exatamente porque era muito difícil a locomoção. Então a evolução nos meios de transporte, ele vem fazer o quê? Aumentar a velocidade de deslocamento. O que a gente tem nesse gráfico aqui, né? Quanto de distância a gente pode percorrer no mesmo tempo, aqui utilizando como parâmetro aqui 12 horas, não é isso? Então seria em 12 horas um camarada a pé aqui, ó, ele não correria nem 120 km, não chegaria nem a 120 km, ele a pé, andando 12 horas seguido. 120 km seria mais ou menos daqui no Rio de Janeiro, um pouquinho próximo, né? Friburgo, Rio de Janeiro, vamos dizer assim. A pé, andando 12 horas, de 8 horas da manhã, 8 horas da noite, ele quase chegava lá. Agora, se ele fosse aqui numa charrete, né? Um pouquinho mais de 12 horas, ele andaria um pouco mais. Minha linha tá torta aí pra caramba, mas é um pouquinho mais de 120 km. Não é isso? Então o que a gente fez? Mudou o tipo de transporte, aumentou a velocidade de deslocamento, aumentou o nosso alcance. Agora, se a gente for aqui numa locomotiva, né? A gente vai aumentar a nossa velocidade de deslocamento. Nas mesmas 12 horas, nós vamos andar aí quase cerca de 500 km. Mesmo período de tempo. Então, o que esse gráfico vem mostrar pra gente? Que à medida do momento que a gente foi melhorando, foi evoluindo nossos meios de transporte, nosso deslocamento ele aumentou, ficou mais rápido, então a troca de pessoas de lugares para o outro aumentou também, né? A gente ficou muito mais rápido de se locomover. Isso é um dos frutos do processo de globalização. Beleza? Alguma dúvida? Qualquer coisa manda lá no grupo, manda lá na plataforma, beleza? E a gente vai tirando dúvida. Espero que vocês estejam entendendo aí a questão da globalização e quanto os meios de transporte favoreceram para esse avanço na globalização. Beleza? A gente falou que era 2 elementos. Primeiro, o transporte. O segundo, o quê? As telecomunicações, né? Então a gente tem aqui um telégrafo, né? Muita gente aí nem viu o telégrafo, nem sabe para que serve o telégrafo. O telégrafo ele servia para mandar mensagens, não é isso? Depois tivemos aí o telefone,
telefone discava, né? Ainda hoje disca, né? Mas um telefone muito antigo. E por fim, né? Quem ainda não chegou a pegar aí os orelhões, já no início do século XX, mas um orelhão muito antigo, utilizava ficha, né? Tinha que ficar comprando ficha aí para poder durar aí a ligação. Né? Então a gente foi os primeiros meios de comunicação a longa distância, né? Criados, telefone, e já era uma revolução muito grande, né? Porque antigamente a comunicação era feita através de quê? De cartas, telegrama. Imagino que muitos de vocês nem chegaram a mandar alguma carta para alguém para se comunicar, ou algum telegrama, não é isso? Porque hoje em dia a facilidade de comunicação é muito grande. Então o telefone nessa época fazia muita diferença na vida das pessoas. Foi uma tremenda revolução. E era um objeto caro antigamente, tá? Não era todo mundo que tinha acesso ao telefone, não. Era um objeto, um item, um bem bem caro mesmo, né? Que era considerado rico lá, as primeiras pessoas que tiveram aí os primeiros telefones. Como eu estava dizendo, depois a gente vem evoluindo, né? Depois a gente vem aí para o computador, já no século XX, os primeiros computadores nesse formato aí, tela pequena, lento pra caramba, mas já era uma evolução, né? Depois o computador evolui, eu acho que esse aí foi meu primeiro computador, né? Nesse mesmo estilo aí. E os celulares que chegaram aí já no início aí do século XXI, né? Que se propagou mais no início dos anos 2000, final do século XX, 1990 e pouco, início aí. Eles começaram a se propagar e eles eram nesse formato assim, né? Só mandava mensagem de texto, não tinha internet, mas já era uma evolução danada, né? Os primeiros celulares, esses desse tipo tijolão, né? Que a galera fala aí na música aí, né? O Nokia tijolão, o telefone tijolão era uma espécie de item de rico antigamente. Não era todo mundo que tinha celular, não. Tá? Celular era um item bem caro e só rico que tinha celular. Depois ele foi avançando, barateando, né? As pessoas foram tendo acesso e ele foi evoluindo, né? Foi evoluindo, foi ganhando outras funções. E a gente sabe que hoje o celular não é apenas um item de fazer ligações, né? O celular ele foi avançando. Hoje, o celular, ele basicamente serve para mandar texto, mandar mensagem. O celular, ele é praticamente um computador, junção de um computador com o telefone, né? Virou um smart. O computador ganhou novos formatos, né? Tela fininha, esse então não utiliza nem aquele gabinete grandão. Então, tudo isso que a gente está vendo é o quê? Evolução. Né? Estamos vivendo uma evolução aí muito grande e a nossa forma de se comunicar hoje é basicamente o quê? Internet. A gente não teria esse tipo de aula, imagina, se não fosse a internet, não fosse a evolução da tecnologia, onde que eu ia estar gravando essa aula? Como que essa aula iria chegar até vocês? Não é isso? Então, o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo aqui agora, é basicamente fruto do processo de globalização. Mas agora, não se esqueçam que isso é um processo do capitalismo, né? Que você vai comprar um celularzinho hoje, maneiro desse aí, caro pra caramba, mas daqui a 5 anos ele vai estar desvalorizado, você vai querer comprar um novo, não é isso? Ou que você vai comprar qualquer produto eletrônico, ele vai durar aí 3 anos, né? Ou até menos, você vai ter que comprar outro. Por quê? O capitalismo vive do lucro. Né? Se a gente comprar um produto e ficar a vida inteira com aquele mesmo produto, o capitalismo para. Né? Então há necessidade que você compre novos. Né? Por isso que tem lançamentos todos os dias, por isso que todo ano lança um novo, com uma função diferente. Nossos celulares, nossos aparelhos vão ficando cada vez mais para trás, obsoletos, e você vai sentindo a necessidade de comprar um novo. Isso tudo é estratégia do capitalismo. Beleza, galera? Então, dando exemplo aí dos grupos de WhatsApp, né?
Hoje em dia é uma forma de se comunicar muito rápido, né? Isso tudo contribui para o processo de globalização. Imagina que para dar uma notícia antigamente você tinha que ir na casa de um a um, né? Ou você tinha que mandar uma carta, a notícia demorava a chegar. Hoje em dia, isso é bom e ruim, né? Porque uma notícia falsa também se propaga na mesma velocidade que uma notícia boa, né? A gente pode propagar tanto coisas boas como tem pessoas ruins para propagar notícias ruins ou notícias falsas, e aí tem a questão dos golpes que as pessoas sofrem, mas isso é um outro detalhe. A grande questão aqui é a gente entender a evolução tecnológica, tanto dos meios de transporte quanto para o meio de telecomunicações, fez com que o mundo se integrasse. Essa integração é chamada de globalização. Beleza, galera? Essa integração entre as pessoas dos países. Daí, a gente vai falar de um conceito que é desenvolvido por um grande geógrafo chamado David Harvey. E ele desenvolve, então, o seu conceito de encurtamento da Terra, ou encurtamento do mundo. Que vai ser o quê, né? Se a gente olhasse o mundo lá no ano 1500, 1840, o mundo ele tinha um tamanho bem maior. A gente vem evoluindo, né? Século XIX, século XX. O que acontece com o mundo no desenho? Diminui. Né? A gente chega nos anos 50, aqui do século XX, e a gente chega aqui quase aqui no século XXI, né? O David Harvey, ele faz aí essa teoria antes aí do século XXI, já, né, no final do século XX. E qual que é a teoria dele? Que à medida que o tempo passa, o tempo vai encurtando. Mas o espaço encurta, né? A diferença entre 2 Barras e Nova Friburgo, ela diminui ao longo do tempo? Não, né? Se pegar aí os antigos, que fazem esse trajeto há mais tempo, eles vão contar pra gente que eles fazem esse mesmo trajeto há muito tempo. O que mudou foi o quê? A forma. Né? Se lá no início do século XX, lá no início do século XIX, esse trajeto tinha que ser feito a cavalo ou a pé, sei lá, de repente, hoje em dia, carros, ônibus, tudo isso aí faz o quê? Diminuiu essa distância, né? Não diminuiu a distância, mas diminuiu o tempo de deslocamento, como se tivesse diminuído a distância. Então é essa a ideia do David Harvey, né? Os meios de transporte meio que fizeram com que parece que o mundo encolheu, né? Já que Cabral, né, pegando a ideia, levou 3 meses, 2 meses para fazer esse trajeto, agora um avião faz o mesmo trajeto em 12, 13 horas, ou seja, diminuiu aí o tempo de deslocamento, como se tivesse diminuído o tempo, o espaço, né? Tivesse diminuído a distância. Beleza, galera? Show de bola? Vamos continuar aí então? Então, só para exemplificar essa questão das notícias, da velocidade com que a gente pode se integrar com o mundo, vou mostrar para vocês uma experiência que eu fiz aqui hoje, que foi pegar o computador, né, entrar na internet e visitar alguns sites, alguns portais de notícias pelo mundo. Então, veja bem, eu estou aqui em casa, no Brasil, né, agora trabalhando de casa, né, e eu pude pesquisar, por exemplo, notícias lá da França, num dos maiores portais de notícias da França, o Le Monde, né? Depois eu passo aí o site para vocês, se quiserem visitar. Acho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Olha que legal. É um jornal muito famoso da França e estou aqui, ó, navegando de casa. Ou visitar aí o famoso New York Times, né? Que é a notícia dos Estados Unidos, entrando lá no site lá americano, lá dos Estados Unidos, vendo lá, navegando num site de lá, não é? Ou a gente pode até mesmo navegar num site árabe. Olha aí que legal, o site da TV Al Jazeera, que é muito famosa lá na Arábia, né? E que você pode navegar lá e procurar notícias em árabe, se você souber ler árabe, né? Isso mostra o quê? Que a gente está integrando no mundo, né? A gente pode, através da internet, ter acesso a várias informações, a conversar com pessoas em diversas partes do mundo, nessa velocidade muito rápida, né, instantânea que a internet passa para a gente. Beleza?
Um outro exemplo que eu quero dar de globalização é o exemplo mais atual e que fez a gente ficar em casa nesse momento para ter aula, que é a questão do coronavírus, né? Então, olha só como que a globalização ela influencia em todas as questões, né? O vírus ele surge aonde, né? O primeiro lugar que se teve ideia, que se falou de coronavírus, na China, né? Então a gente tem aqui na cidade de Wuhan, né? Como o primeiro foco aqui da questão da globalização. Se o mundo não fosse globalizado, a gente que está aqui no Brasil, no interior do Rio de Janeiro, a gente deveria se preocupar com o coronavírus? Se a gente tivesse aqui, não. Se a gente não vivesse num mundo globalizado, essa doença está lá na China, né? Ia ficar, pô, para que eu vou me preocupar? Isso é uma coisa da China. Na verdade, se não fosse a globalização, a gente não ia nem saber, que a notícia não ia nem chegar, não é isso? Não ia ter internet para transmitir a notícia, a gente não ia nem saber, né? Mas agora, a globalização ela se caracteriza por duas questões: telecomunicações e transporte, deslocamento. Pela internet ela não vem, né? Graças a Deus, pela internet ela não vai chegar. Mas a gente tem o tempo todo o quê? Pessoas o quê pelo mundo? Se deslocando, não é isso? Pessoas que vivem em outro país, pessoas que vivem em outro, se desloca de um lugar, se desloca para outro. Daí você tem uma pessoa, né, que saiu da China e viajou para a Europa, por exemplo, contaminada, espalhou para a Europa, né? Espalhou para a Europa, não sei o que, não sei o que, a pessoa lá na Europa pegou. Depois, né, da onde que surgiu os primeiros casos do Brasil? De pessoas que vieram da Itália, que vieram da Europa aqui para o Brasil. Quando essas pessoas que saem lá da Europa, né, saíram da Itália, saem lá de outros países e vêm trazer aqui para o Brasil, se espalhou. Logicamente, tem brasileiro indo para outros lugares, aqui na América do Sul, e aí você tem o quê? O espalhamento aí de um vírus que surge na China, mas que não vai ficar só na China, devido a esse movimento que as pessoas fazem, a essa migração, esse deslocamento em todo o mundo aí, fez com que essa doença, né, esse vírus se espalhasse pelo mundo todo. E a globalização, o coronavírus é uma doença que global agora, né? Não é um vírus, não é uma doença que está em um país só, né? Ele é uma doença do mundo todo, inclusive para buscar a cura, né? Para buscar aí os melhores resultados, buscar um medicamento, também é global, né? O mundo todo conversando nesse momento, o que descobre num país passa informação para outro. A gente está no Brasil, a gente pode pegar como exemplo os países da Europa, o que eles fizeram, o que fizeram de errado para a gente fazer diferente, o que eles fizeram certo para a gente fazer igual. Então essa troca de informações pela internet, hoje a gente está vendo, né, jornais inteiros sendo apresentados pela internet. Você tem lá o Jornal da Globo, lá, onde um camarada está na França, outro está em Nova York, outro está no Japão, e todo mundo conversando. Isso é o que, galera? Globalização, não é isso? Esse deslocamento que as pessoas fizeram em todo mundo aí, trazendo aí o corona aí para o mundo todo. Globalização, beleza? Então a globalização é essa integração entre os países, entre o mundo. Beleza? Show de bola? Tá dando para entender? Continuando aí. A globalização ela ocorre então em dois âmbitos, tá? Em duas esferas, vamos dizer assim. Na questão cultural e no âmbito econômico. Já falei isso lá no início da aula e agora a gente vai retomar. Eu vou falar hoje, né? A gente vai pegar o gancho, falar da questão da globalização cultural. Semana que vem a gente pega aí na questão econômica. Show de bola? Quando a gente fala de globalização cultural, por exemplo, a gente está falando da troca de culturas. Então a gente pode pegar o exemplo aqui dos portugueses chegando no Brasil e os índios, né? Então há uma troca de cultura. Os índios vão aprender muita coisa com os portugueses vão aprender muitas coisas com os índios. Você vai ter uma troca cultural, mas é lógico, a gente não pode perder de mente que esse é um processo do capitalismo. Quando os portugueses chegam no Brasil, não é apenas para aprender o modo de vida dos índios, mas é também para
lucrar, né, para levar essas riquezas minerais para exploração. Beleza? No âmbito cultural, o que seria a globalização cultural? A integração do modo de viver do mundo, né? O mundo basicamente aí padronizando o seu modo de viver, né? A gente vai ter a globalização, isso é uma das críticas que muita gente tem da globalização, que na verdade os países mais desenvolvidos, os países mais ricos, eles vão meio que ditar o ritmo do mundo. Não é como eles têm mais força econômica, mais força de influência. Basicamente, os países mais pobres vão aprender ou vão moldar sua forma de viver com o ritmo de vida, com o modo de vida dos países mais ricos, né? E aí os Estados Unidos, como uma grande potência, ele que vai basicamente ditar aí a forma de viver do mundo todo. E a gente vai citar vários exemplos aqui durante a aula disso aí, beleza? Então vamos ver alguns exemplos dessa tal globalização cultural. Primeira questão muito importante, como a gente está falando da ideia dos Estados Unidos, desse poderio dos Estados Unidos. Primeira coisa, o inglês, né? Lógico que começa com a Inglaterra, no imperialismo inglês, que leva o inglês para os Estados Unidos, para diversas partes do mundo, mas atualmente, hoje, o maior difusor do inglês é quem? Os Estados Unidos. A gente está falando do idioma. E o inglês hoje ele passa a ser o quê? O segundo idioma de todo mundo, basicamente, né? O mundo todo, as relações internacionais vão ser baseadas no quê? Em inglês. Eu tenho um alemão falando alemão, um português falando português, né? Na hora deles conversarem, vão conversar em quê? Em inglês, né? Você sai do Brasil falando português, vai para o Japão, onde se fala japonês. Qual é o idioma que você vai utilizar lá, basicamente? O inglês. Porque as pessoas, basicamente, quase todo mundo fala inglês, né? Quem não fala ainda deveria aprender, deveria saber, porque faz parte do dia a dia, né? Inclusive, no nosso dia a dia tá cheio de palavras em inglês. Não é isso que a gente foi acoplando aqui, pegando e botando no nosso dia a dia, a gente fala muitas vezes sem perceber, né? A questão da internet, vou fazer um download de um filme, vou fazer o download do vídeo, né? O drive-thru ficou muito famoso agora, forte, com a questão do coronavírus, que é aquela parada, né? O cara vai de carro, toma vacina dentro do carro, mas ficou muito famoso nas lojas aí de McDonald's, onde você pede um hambúrguer de dentro do carro, né? O sanduíche não precisa nem sair. Delivery, muito famoso agora, muito utilizado nessa questão do coronavírus, a entrega em casa, né? Quase ninguém saindo de casa, então pede um delivery. E aí outras palavras aí, né? O smartphone, que a gente já falou na aula de hoje. Por aí vai, a gente vai acoplando. Então, em inglês, uma das provas da globalização. Quase todo mundo hoje fala o mesmo idioma. Claro que a cultura local nunca vai deixar de existir, né? A gente não vai deixar de falar português, mas basicamente a nossa segunda língua vai ser o inglês, beleza? Outros exemplos. O McDonald's, olha só que interessante, né? O McDonald's ele é uma grande marca o quê? Internacional, né? Da onde? Dos Estados Unidos, beleza? E esse McDonald's aí, ele está onde? Olha só como que ele está escrito em árabe. Veja bem, os Estados Unidos, que é uma empresa, o McDonald's, que é uma empresa dos Estados Unidos, ele está lá na Arábia Saudita, lá, sei lá se a Arábia Saudita é um país árabe, né? Lá da Ásia. E aí, olha só, a gente pode ver isso aí dos dois pontos de vista, né? Primeiro, no âmbito cultural. O âmbito cultural é pensar que ele está padronizando o hábito de se alimentar das pessoas, né? A questão cultural. Então, eu estou comendo um hambúrguer aqui no Brasil, que é o mesmo hambúrguer que está se comendo lá na Arábia, é o mesmo hambúrguer que está se comendo lá na China, né? Então, padronizou, globalizou os hábitos, né? Todo mundo vivendo ali, fazendo a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, lembrando, capitalismo. O McDonald's não foi lá para a China, lá para a Arábia Saudita, vem para o Brasil naquela ideia, pô, vou dar uma oportunidade para eles comerem um hambúrguer. Não é isso, né? A ideia é o lucro, é vender mais. Mas acaba também padronizando os hábitos, né? As pessoas acabam fazendo todo mundo a mesma coisa. Beleza? Tá dando para entender? Então os hábitos vão se
ficando iguais, né? As pessoas vão se integrando e as coisas vão ficando muito parecidas. Apesar, né, lógico, da cultura local nunca se perder, como eu estava dizendo. Outro exemplo, a comida japonesa. O próprio nome já diz, comida japonesa. Mas a gente vê hoje no Brasil, cada esquinazinha aí tem uma loja de comida japonesa. Porque é uma cultura oriental lá do Japão que a gente está integrando na nossa, né? Não era a cultura da gente comer peixe cru, né? Mas a gente está integrando, porque as pessoas viajaram para lá, gostaram, trouxeram o hábito para cá, as pessoas provaram e a gente vai adequando, né, aos nossos hábitos. Claro que aí o brasileiro ele vai transformando a comida japonesa, ele já coloca fruta no meio, bota manga, faz frito, né? Ele inventa, ele adapta, mas a ideia é de comida japonesa, né? De pegar uma cultura que não é nossa, não era um hábito nosso, trazer para cá e ele passar a ser nossa, né? Quantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia aqui que não eram hábitos nossos, né? Isso aí a gente está falando da alimentação, né, da questão do hambúrguer, né? A questão da comida japonesa, mas a gente pode levar para outras questões, como por exemplo a yoga, né? A yoga é um exemplo de cultura que não era nossa, né? No caso aí é a meditação, né? A meditação, a yoga, que não era hábitos brasileiros, né? Não era hábito nosso, um hábito tipicamente da Índia, lá do hinduísmo, mas que cada vez mais você vê pessoas praticando, ou seja, incorporando na nossa cultura uma cultura que não é nossa. Isso então vai criando no mundo uma padronização de hábitos, todo mundo fazendo a mesma coisa, beleza? Então a gente já falou da questão do alimento, já falamos da questão aí da yoga como um exemplo disso. Outro exemplo, a gente pode citar os filmes que a gente vê, né? Basicamente são filmes que não são produzidos no Brasil. Claro, tem muitos filmes brasileiros, mas muitos são produzidos fora do Brasil. O exemplo aí do Coringa, né? Um filme que explodiu aí no ano passado, que é uma produção norte-americana e vai para o mundo inteiro. Então, olha só, o mundo inteiro fazendo aí o uso da mesma coisa, assistindo a mesma coisa, né? Então, olha a padronização, olha a globalização, o mundo todo na mesma. Tá dando para entender? Mas agora, como que esse filme chega até aqui? Ou ele foi transportado, ou ele foi pela internet, né? De alguma forma. Ou transporte, ou telecomunicações. Hoje em dia, muito vai aí, baixa na internet aí, né? E consegue aí, galera que foi no cinema, né? De alguma forma ele chegou até aqui. Se não houvesse telecomunicações ou transporte, ele não chegaria. Beleza? Outro exemplo de globalização, a questão da música, né? Tem aí o Bruno Mars como um cara conhecido no mundo todo, olha aí, globalmente conhecido, conhecido no mundo todo. E aí a sua música é difundida. Como que essa música chega até aqui? Através da internet, né? Ninguém precisa mais nem comprar o CD físico, nem precisa mais comprar lá a fita cassete, como que era antigamente. As pessoas têm Spotify, tá tudo lá na internet, né? Ver ele lá no YouTube, igual vocês estão assistindo essa aula. Imagina que o mundo todo pode assistir minha aula. Olha que maneiro. Se tiver um primo lá no Japão, lá, manda um link para ele lá. Fala, pô, tem um professor maneiro lá. Brincadeiras à parte, mas é isso aí, né? A internet hoje ela ajuda muito essa questão da globalização, né? Ela promove a globalização, porque a gente está integrando o mundo todo no mesmo hábito, na mesma coisa, e não cria barreiras, né? Ela tira essa barreira da distância, ela tira essa barreira física. Claro que vai ter suas exceções, a gente vai falar das exceções mais para frente, né? Tem país que não tem internet, por vários motivos, e a gente vai falar disso mais para frente. Beleza? Mas eu quero que vocês entendam que é o mundo todo integrando ali, partilhando dos mesmos hábitos através da internet e do transporte. Beleza? Isso é uma questão mais cultural agora, que eu quero chamar a atenção de vocês. Ou, né, na questão aí das religiões, o que a gente tem aqui? Pessoas que são muçulmanas, né, de algum país árabe, né, essas três mulheres aqui da religião muçulmana, típico de país árabe, em um país que é ocidental, né, deve ser algum país europeu, até mesmo Estados Unidos, e ela está aí, ou seja, como que ela foi chegar lá? Através do transporte.
Então você tem o quê? Pessoas no mundo todo aí se integrando e se deslocando, ou seja, uma religião que era tipicamente árabe, né, surgiu aí na Arábia Saudita, lá no século V, século VI depois de Cristo, hoje se espalhou pelo mundo. Assim como o cristianismo, né, que surge lá no Oriente Médio, que surge lá em Jerusalém e se espalhou pelo mundo. Também já era aí, ó, um exemplo de globalização. Beleza? Claro que o cristianismo vai chegar aqui na América junto com os portugueses, nessa época aí das grandes navegações. Beleza, galera? Alguma dúvida? Né? Tem um exemplo aí do francesinho. Para finalizar nossa aula, importante a gente fechar isso aqui, ó. A globalização está em um processo contínuo de evolução e transformação. Contínuo. O que isso quer dizer, galera? Que é um processo que não acabou, a gente está no meio do processo. Ele começa lá nas grandes navegações, vem avançando junto com a tecnologia. Cada vez que a tecnologia avançou mais, a integração ela foi maior, ela avançou e a gente está no processo contínuo. O que deixa para a gente pensar como que será daqui a 20 anos. Como que será que vai aumentar essa integração? Como que a gente vai estar se comunicando daqui a 20, 30 anos? Como que a humanidade vai estar se deslocando daqui a 20, 30 anos? Será que temos aí o exemplo aí, ó, do carro voador? Né? Um questionamento. Muitas coisas que as pessoas achavam impossíveis antigamente, nem imaginavam que seriam possíveis, hoje a gente faz. Né? A gente vê isso aí como, pô, será que é impossível um carro voador? Não sei. Duvido de nada, né? Daqui a 20, 30 anos. Se a internet avança numa velocidade, se as tecnologias avançam numa velocidade tão grande, como é que será que vai estar daqui a 20, 30 anos, não é isso? E é essa a ideia aí de globalização, tá, galera? O mundo todo se integrando, o mundo todo trocando mercadorias, trocando culturas. Aqui a gente falou mais de uma questão cultural do que propriamente de uma questão econômica que a gente vai falar na próxima aula. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa deixa lá sua perguntinha lá no grupo, ou manda na plataforma e a gente vai trocando ideia. Beleza, pessoal? Até a próxima aula então, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula. Valeu!